Bem-vindo a Shalom Oxford. Estamos aqui para adorar ao Senhor, louvar ao Senhor nessa tarde, aprender um pouco dele, amém? Eu sou diante de Deus, quem é você? Ter nos escolhido, Pai, nós te louvamos, queremos estar na tua presença, Senhor, cada vez mais aprendendo de ti, recebendo do Senhor, te dando todo o louvor que lhe é devido, Senhor. Amém. Righteousness, and it's only found
Take me by the blood of the Lamb. Take me to the Holy of Holies. Take the coat, fix my days there on you. Take the coat, fix my days there on you. Past the outer courts into the holy place, past the brazen altar. But I want to see your face as made by the clouds of vapor. The place to sing your praise. I'm hunger and thirst for your righteousness, and it's only found in place. Take me the Holy of Holies. Take me by the blood of the Lamb. Take me to the Holy of Holies. Take the coat, please my name. Take the coat, please my name. Here I am. Here I am. Here I am. Senhor, leva-me aos teus átrios, ao lugar santo, ao altar de bronze. Senhor, teu rosto eu quero ver. Passa-me na multidão, por onde o sacerdote entra. Eu tenho fome de justiça, e só encontrei um lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo. Toca-me, limpa-me, oh, leva-me, Senhor, a tua presença. A tua presença, Deus. A tua presença, Senhor. A tua presença. Senhor, leva-me aos teus atos, ao lugar santo, ao altar de bronze. Senhor, teu rosto eu quero ver. Passa-me na multidão, por onde o sacerdote entra. Eu tenho fome de justiça, e só encontrei um lugar. Senhor, leva-me. Senhor, leva-me aos teus atos, ao lugar santo, ao altar de bronze. Senhor, teu rosto eu quero ver. Passa-me na multidão, por onde o sacerdote entra.
Amém. Bom estar com você mais uma vez. Amém. Pedir ao Senhor que fale conosco nessa tarde e noite, né? Para você que está nos ouvindo aqui, que está participando conosco aqui da Inglaterra, já é quase noite, já está escurecendo aqui, né? Para você que está no Brasil, comecinho da tarde, muito obrigado por você estar nos acompanhando.
Então, como eu anunciei, eu quero falar sobre o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu estava essa semana meditando algumas coisas e lendo algumas palavras que o Senhor nos deu aqui. E chamou atenção sobre o chamado de Deus, conversando com outras pessoas pela internet, né? E Deus me falou um pouco sobre esse chamado e eu queria compartilhar com você. Quando Deus te chama, cada cristão, né, cada crente, cada pessoa que deseja ser chamado por Deus para uma missão especial, né? No seu trabalho natural também você gosta de ser chamado, você gostaria de ter uma recompensa especial. Imagina se o presidente da República, ou no caso aqui a rainha, aqui na Inglaterra, te chamasse, mandasse um recado para você e falasse, olha, eu queria que você fizesse algo especial para mim. Você ia se sentir muito honrado em fazer aquilo, né? Então, mas quando a gente está falando de Deus, a gente tem esse desejo que Deus nos chame e nos incumba para fazermos algo que Ele deseja, uma vontade dEle, algo bem designado, mais específico para a sua vida, para a minha vida, uma missão especial. E quando Deus fala conosco, você tem orado por isso, você tem pedido isso a Deus, quando Deus fala, as pessoas se sentem um pouco inseguras se é realmente Deus falando com ele. Se esse é o seu caso, bem-vindo ao meu mundo. Né? O da maioria das pessoas que foram chamadas por Deus também. Né? Eu, hoje mais cedo, estava falando com a nossa amiga que mora aqui na nossa casa, e falei, olha, em 79, puxa, ruim de falar essas datas, né? Em 79 Deus falou comigo especificamente sobre vir para a Europa, ainda lá no navio Doulos, nós estávamos em Santos. E quando Deus falou para mim sobre a questão de Europa, eu realmente, não era algo que eu pensava assim, não estava no meu coração, não era projeto meu sobre isso. E no dia que Deus falou comigo, eu tenho que falar que eu me senti muito inseguro, eu tinha até medo de falar para as pessoas, eu acho que Deus está falando comigo que eu vou para a Europa. Então eu passei por alguns conflitos e demorou para que isso acontecesse, né? Eu só vim para a Europa em 2003. Antes disso, nós fomos para Joinville, Santa Catarina, em 1994. Ou seja, o chamado de Deus para a minha vida foi em 1979. Passou bastante tempo, né? Então eu quero compartilhar com você nessa tarde algo que vai te ajudar um pouco a superar essas dúvidas e abrir uma porta para que você possa cumprir o plano de Deus para a sua vida. Amém? Então eu gostaria que você lesse comigo Isaías 48, versículo 15. Né? Lá fala o seguinte, Isaías 48, versículo 15, fala assim, eu mesmo falei, sim, eu o chamei, eu o trarei, e será bem sucedido em sua missão. Outra versão fala assim, eu o chamei e ele terá sucesso em sua missão. Quem falou isso? O próprio Deus. E lá em Jeremias 1:5, Deus falando a Jeremias. Disse Deus a Jeremias, antes de você nascer, eu o designei para um trabalho especial. Isso é numa versão bem contextualizada, mas na nova versão internacional fala assim, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu separei e o designei profeta às nações. Amém? Deus dá talentos, dá dons para cada um de nós com características específicas, né? E porque Ele quer te usar em algumas áreas. Então, quando Deus está formando você lá
no ventre da sua mãe, quando a fusão lá do óvulo com o esperma, criou um ser novo, uma pessoa nova. Deus fala assim, eu vou botar essas características nessa pessoa maravilhosa que eu estou criando agora, porque eu quero usar ele nessa área. Então, Deus decide usar você na hora que você nasce. Né? E quando Deus decide usar você, algumas coisas acontecem na sua vida e na minha vida. A primeira coisa, há um chamado para a sua vida. Amém? Todos nós nos preocupamos com isso, já falei sobre a questão do chamado de Deus. Né? E como que isso acontece? Primeiro que Deus chama pessoas comuns, como você e eu, para fazermos coisas incomuns. Por exemplo, Deus chamou Pedro, um cara comum, um pescador, para andar sobre as águas, que é uma coisa incomum, né? Diga-se de passagem. Né? Uma outra coisa que acontece quando há um chamado na sua vida, que tem medo. Opa, tem um período de medo, né? Quando você vai entender isso? Quando Deus chamou Moisés para se apresentar ao faraó, o Moisés disse para o Senhor, falou, olha, eu não sou um orador bom o suficiente, ou seja, eu tenho problema na minha fala, manda outra pessoa, né? Mas Deus falou, eu quero te usar, né? Uma outra coisa, que quando Deus chama você, assim que nós vamos passar por esse processo, né? Nós vamos falar, quando você tem um chamado de Deus, você aceita esse chamado, você entende que aquele é o chamado de Deus, você vai ter uma segurança. E qual que é a segurança? Veja bem, se você ler comigo lá sobre no Josué 1,5, né, quando Deus fala para Josué, você vai substituir Moisés. Imagina a cabeça do Josué naquele momento. O quê? Eu vou substituir Moisés? Você não está entendendo, Deus. Né? Então, ele ficou abalado com aquela situação. Né? E eu imagino que você também ficaria abalado. Né? E eu também ficaria muito abalado. Então, mas Deus disse ao Josué, falou assim, como eu estava com Moisés, estarei com você. Então, às vezes Deus vai te mandar substituir alguém numa missão, numa igreja, num pastoreio, no cuidar de umas pessoas, né? Ser um líder. E ele fala assim, olha, como eu estive com o fulano de tal, como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Né? Ele pode usar Moisés como exemplo. E pode usar o nome de pessoas que você conhece. E que... Uma outra coisa que precisa acontecer quando há um chamado, você tem que fazer uma decisão. Tem que ter uma decisão. Então, às vezes, nós dizemos sim ao Senhor e, às vezes, lamentavelmente, nós dizemos não. Nós temos esse direito de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio. Agora, aqueles que dizem sim para o Senhor vão para o quinto processo, que vão ter uma vida mudada, transformada. Amém? Opa! Como é que é isso, Clarice? Se aqueles que dizem sim para o Senhor, para o chamado de Deus, eles não é que eles já estão perfeitos. Nem de longe eu quero dizer, quero afirmar para você que a pessoa que foi chamada por Deus, ela já está perfeita, pronta. Não, não está. Mas, porque você diz sim ao Senhor, essa pessoa começa a crescer, você começa a crescer, e até mesmo com seus erros, você começa a crescer. Amém? Na verdade mesmo, as falhas, né, as nossas falhas, vão fazer parte das nossas vidas e vão até nos ajudar a ajudar outras pessoas, porque eu posso usar a minha falha, o exemplo onde eu caí, onde eu errei, para mostrar, falar para alguém, falar, não faça isso. Amém? Agora, aqueles que dizem não para o Senhor, que é uma opção que a pessoa pode fazer, essa pessoa vai ficar dura,
vai se tornar um pouco mais dura e mais resistente ao Senhor. E, consequentemente, vai ter uma tendência a dizer não para o Senhor, não para o Senhor, não para o Senhor, não para o Senhor, nas vezes seguintes, nas próximas vezes, né? Melhor dizendo. E eu quero fazer uma pergunta para você, já de cara, né? Deus está te chamando? Deus tem falado ao seu coração alguma coisa? Talvez tenha a ver com o seu trabalho, de você ser uma testemunha lá no seu trabalho, ou no meio da sua família, ou às vezes Deus está te chamando para administrar os seus bens, o seu dinheiro, de uma forma diferente, né? Ou a Deus está te chamando para você vencer os seus medos, né? Ajudar outras pessoas a vencerem seus medos, né? Agora, Deus chama pessoas, mais uma vez vou repetir isso, Deus chama pessoas incomuns, ou melhor, pessoas comuns, pessoas normais, para fazerem coisas incomuns. Amém? E eu tenho certeza de uma coisa para a sua vida. Dizer sim para Deus é a melhor decisão que nós podemos fazer, né? Particularmente, na minha vida aconteceu, como eu falei para vocês, tive um chamado de Deus alguns anos atrás, né? E eu aceitei aquele chamado, mas pela minha vida, às vezes o comodismo, né? Eu fui protelando isso, deixando de lado, enterrando isso, não querendo fazer. Isso foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Trouxe atraso muito grande em todas as áreas da minha vida, porque eu estava fora daquele propósito de Deus, aquilo que Deus tinha para a minha vida. E eu vou falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eu quero dizer para você que, independente do seu posto na igreja, da função que você tem na igreja, todos nós recebemos o chamado de Deus, né? Lá em Jeremias 1:5, né, eu já leio e fala assim: antes de te formar no ventre eu te conheci. Em outra versão diz: eu te escolhi, né? E te santifiquei. Melhor, te santifiquei. Para nós essa ideia é santificar. Às vezes a gente tem aquela ideia de um santo lá no pedestal, né? A Bíblia fala que santificar é separar. Você foi separado por Deus. Amém? E na parte final desse versículo fala assim: eu designei você um profeta para as nações. Eu te ordenei. Então, quero que você entenda comigo uma coisa. Deus te conhece desde quando você foi formado. Ou seja, a palavra conhecer significa ter conhecimento íntimo, saber detalhes. Deus sabe detalhes da sua vida, que nem mesmo você sabe, né? Então, quando os seus dedos estavam sendo só aquela linhazinha, né? Estava sendo formado antes que os primeiros batimentos cardíacos, seu e meu, começassem a acontecer, fosse registrado no monitor, o médico pudesse ver o ultrassom, né? Agora 3D, 4D, não, 3D. E as pessoas hoje já conseguem ver sexo, criança, né? Conseguem ver, mas antes de tudo isso, naquele primeiro momento, Deus já te conhecia ali, né? E Ele agendou, Ele designou para que você fosse um profeta para as nações. Amém? Lá no Salmo 139, versículo 16, fala: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém? Então, Deus sabia da sua existência desde aquele momento, seus pais nem sabiam, mas Deus já sabia, né? Que você ia nascer um dia, a partir daquele momento, e providenciou tudo o que você precisava para cumprir o propósito dele para a sua vida. Amém? Segunda coisa, Deus te santificou, ou seja, Deus te separou, né? Santo significa
separado. Né? E Deus, depois disso, Deus te consertou. As coisas que estavam... Né? Na semana passada eu falei sobre a questão de como nós nascemos, né, em pecado, já nascemos com defeito de fábrica por causa do pecado. Né? Mas Deus, Ele estabeleceu em você para que você não se encaixasse em algumas coisas. Principalmente para que você não encaixasse naquilo que Ele não projetou para que você fosse. Como eu disse para você, Deus tem um chamado para a minha vida, eu aceitei, mas no momento da minha vida, eu saí fora desse propósito de Deus, escolhi outros caminhos, escolhi outras opções, que não eram aquelas de Deus. E por estar fora dali, não encaixava, então não me sentia bem. E muitas vezes eu não entendia. Muitas vezes você também não entende aquilo que Deus... Por que a sua vida tem algo faltando, né? Tem algo que não está encaixando ali. E você pode entrar na presença de Deus e falar, Deus, fala comigo, onde eu estou fora? Né? E eu me lembro que já em Joinville, morando em Joinville, nós estávamos bem lá em Joinville, e eu trabalhava nas melhores escolas lá de Joinville como professor, e o Patrício também trabalhava, os filhos estudando, encaixado na igreja, e de repente eu comecei a sentir que tinha alguma coisa que não estava legal. E eu não percebia o que era. Eu realmente não me sentia muito, já não estava me sentindo bem ali, não estava entendendo. Era como quando você sente a vontade de ir no banheiro, está com vontade de fazer pipi, mas você não percebe que o que você está precisando fazer é ir ao banheiro, né? E você tem algo te incomodando. E eu estava lá em Joinville e eu não estava algo me incomodando, eu não estava percebendo que era. Até que um irmão, um casal que hoje mora em Birmingham, Júnior e a Dulce, Deus incomodou eles aqui, e eles saíram fora da casa deles, procuraram uma cabine telefônica, num frio, estava bastante frio aquela noite, aquela época do ano, é muito frio aqui, e estava bem frio mesmo. Eles não tinham telefone em casa, saíram, foram fazer a vontade de Deus e conseguiram meu telefone, me ligaram e, coincidentemente, eu não estaria em casa, naquele dia eu estava em casa, as coincidências de Deus falou comigo. E a primeira pergunta que o Júnior perguntou, Júnior, onde você está? Né? Porque eu não tinha nem noção, sabia que ele estava na Europa, não sabia se ele estava aqui, eu estava em Portugal. E a pergunta que o Júnior me fez eu estou aqui na Inglaterra, e você, onde você está? Claro que ele estava me ligando, ele sabia onde eu estava. O que você está fazendo aí? Na verdade, a pergunta foi isso, o que você está fazendo aí? E Deus, naquele momento, perguntou para mim, através do Júnior, o que você está fazendo aí? Onde você está? Então eu estava me sentindo incomodado. Né? E talvez você está se sentindo incomodado agora, e Deus está te chamando, Deus fez um chamado para você, Ele está te perguntando, onde você está? O que você está fazendo? Está fazendo a minha vontade? Né? Então, eu quero dizer que por isso que nós nos sentimos desconfortáveis em certos lugares, até mesmo perto de algumas pessoas, e não importa como você tenta, tanto que você tenta, você não vai encaixar em qualquer lugar se você não estiver dentro daquilo que Deus separou para que você fizesse. Amém? Então, é uma situação. Uma outra situação é que Deus determinou, Deus te deu uma ordem, né? Às vezes algumas pessoas, alguns pastores podem até te dar uma ordem, falar, vai fazer isso, eu quero que você faça isso, aquilo. Mas Deus, Ele é que realmente determina. Né? E algumas vezes até o contrário, às vezes você não é ordenado pelo seu pastor, você está ali na boca trabalhando, mas parece que ninguém vê o que você está fazendo, né? Não reconhece seus dons, seus talentos, mas eu quero te dizer, não preocupa com isso, porque Deus reconhece seus dons, Deus é que vai levantar, Deus vai fazer. Olha, cada pessoa foi feita sob medida por Deus, o Criador, amém?
Então, cada um de nós temos um chamado único e pessoal em nossas vidas. E isso quer dizer também, eu falei a semana passada, não, isso eu falei na pregação pessoal de Marabá, na quarta-feira. Cada um de nós temos um chamado único e pessoal em nossas vidas para sermos nós mesmos e não cópias de outras pessoas, amém? Deus disse para Jeremias, lá em Jeremias 1, de 7 a 8, fala o seguinte, e Deus fala para você também, vá aonde eu mandar você e diga tudo o que eu mandar. E não tenha medo das pessoas, pois eu estarei com você. Amém? Eu quero dizer para você que você foi chamado por Deus. Quando que você foi chamado por Deus? Desde quando você nasceu já havia um chamado universal para você e para mim. Né? Lá em Atos 1:8 fala o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse é um chamado universal, uma preparação universal para você e para mim. E lá em Mateus 28 também fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. Amém? O que é testemunhar? Aqui nós lemos em Atos 1:8 falando, e serão minha testemunha. O que é ser uma testemunha? Testemunha é alguém que vê, que viu, ou que experimentou um acontecimento, ou seja, presenciou um acontecimento, né? E depois que ela presenciou esse fato, essa coisa, ela fala sobre isso, ela conta sobre isso para outras pessoas de uma maneira que ela pode convencer essa outra pessoa. Então, eu e você, nós fomos chamados para testemunharmos aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos experimentado em Deus. Amém? Amém. Então, você está entendendo que você foi chamado, você tem um chamado. E quando você foi chamado? Desde quando você nasceu. Deus já tinha um propósito natural para você. Né? Que era ser testemunha dele, da glória dele, da graça dele, do amor dele para as outras pessoas. Amém? E alguns para fazer algo mais. Então, como eu já falei isso antes, volto a repetir. Deus usa pessoas comuns. Amém? Você se acha uma pessoa, eu não tenho nada de especial. É você mesmo que Deus vai chamar. É você mesmo que Deus chama. Amém? Então você pode falar assim, eu não me sinto qualificado para fazer. Eu não me sinto qualificado. Né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Deus não chama os qualificados. Deus qualifica os chamados. Vou repetir para você, essa frase não é minha, mas é uma frase que eu ouvi de alguém algumas vezes, já ouvi algumas vezes, alguns pastores falando, e eu posso usar ela porque realmente é uma frase forte. Deus não chama os qualificados. Deus qualifica os chamados. Amém? Então, se você diz para mim, Clarindo, eu não sou qualificado. Amém? Então é você mesmo que Deus quer. Que Deus vai te qualificar. Amém? O diabo, ele vai tentar convencer você o contrário disso. Certo? Ele vai tentar te convencer do contrário. Deus fala que te chama e o diabo vai falar assim, não, Deus, para quem Deus quer usar, tem que ter um QI diferenciado, tem que pagar um preço caro, você não tem como pagar esse preço. Eu me lembro quando Deus falou comigo sobre vir para a Europa, eu não tinha um tostão, não tinha dinheiro para nada. Eu estava naquele lugar, naquele evento que estava acontecendo, porque um irmão abençoado, amigo, pagou a minha passagem, a minha despesa para ir para aquele lugar. Né? E eu não sei se ele lembra, eu vou citar o nome, você conhece a pessoa, né? Mário Lúcio dos Reis. Né? E naquela época nós éramos todos jovens, solteiros. Né? E esse irmão investiu
para que eu fosse para aquele lugar. E lá Deus falou comigo. Então, quando Deus falou comigo que eu vinha para a Europa, como é que eu vou para a Europa? Nem aqui dinheiro para vir aqui eu tinha. Como é que eu vou parar lá? E Deus fez a obra, amém? Deus fez a obra. Você pode falar assim, Deus só chama os especialistas, né? Ou personalidade, alguém que tem poder, tem nada disso. Jesus falou para os seus discípulos, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Se você não sabe, eu te aconselho a ler o currículo de cada um dos discípulos que foram chamados por Jesus. Né? Os 12 primeiro, depois os outros. Né? Então ele chamou pessoa que não tinha estudo, pessoa que era simples, chamou alguns que eram bem temperamentais, sanguíneo, chamou cobrador de impostos, chamou médicos. Para todas essas pessoas, ele falou, vocês serão minhas testemunhas. E Deus fala para você, você vai ser minha testemunha. Sabe qual era a única coisa que cada um daqueles discípulos tinham ao seu favor? Ou seja, qual o requisito que tinha na vida deles e que eu tenho certeza que tem na sua vida? Era a disposição que eles tinham de dizer para Jesus, eu quero. Quando Jesus falou para eles, siga-me, eles largaram tudo que estavam fazendo e foram seguir Jesus. Né? Então, eu quero dizer, se você é um encanador, se você é médico, se você é enfermeiro, se você é uma dona de casa, se você é aposentado, se você é um considerado inválido, não importa. Deus te chamou e Deus te capacita. Amém? Se você tem sangue azul, Deus te chama também. Se você não tem sangue azul, se você está lá embaixo na cadeia social, Deus te chama também. Amém? Na verdade, a maioria das pessoas, eles não eram sábios ou poderosos aos olhos do mundo. Né? Ou não eram ricos, mas quando Deus os chamou e eles disseram sim para o Senhor pôde usá-los. Amém? Na verdade, lá em 1 Coríntios 1, 26 e 27, fala assim, ele escolheu coisas que não são importantes ou que são impotentes para envergonhar aqueles que são poderosos. Amém? Deus usa pessoas comuns, como você e eu. Amém? Né? 1 Coríntios 1, 26, fala assim, poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, quando Deus os chamou. Né? Lá no versículo, na Nova Versão Internacional, diz o seguinte, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Amém? O Max Lucado, que eu creio que a maioria de vocês conhece, por seus livros, né, o pastor Marcos Lucado, ele dá um testemunho, eu vou ler o testemunho de algo que ele diz. Ele fala que uma senhora chamada Edith Reis era uma mulher de 80 anos. Tinha pouco cabelo, cabelinho branco dela, bem ralinho, era uma senhora bem magrinha, bem baixinha, mas ela tinha uma compaixão muito grande pelos pacientes com câncer na Flórida. E o pastor Lucado tinha acabado de sair do seminário em 1979. Ele tinha ido para uma igreja lá, para um lugar, e estava desempacotando as caixas, as coisas dele lá, e essa mulher entrou e se apresentou. Né? Meu nome é Edith e eu ajudo os pacientes com câncer. E a reação inicial dele, né, imediata dele, foi que ofereceu uma cadeira para aquela velhinha. Aí aquela mulher falou, não, muito obrigado, estou muito ocupado. E deixa eu te falar uma coisa, pastor. Eu me reúno com a minha equipe aqui nessa igreja todas as terças-feiras de manhã. Você é bem-vindo, se quiser vir aqui,
Mas se o senhor vier aqui, sabe o que vai acontecer? O senhor vai trabalhar muito. Aí, posteriormente, ele foi descobrir que a equipe daquela senhora eram umas outras velhinhas, né? Mais ou menos uma centena de velhinhas que elas tinham uma preocupação nada convencional. O que era? Elas confeccionavam pads curativos, né, para pacientes que ficam muito tempo na cama, que tem escaras. Então elas confeccionavam esses curativos e as ataduras, né, e elas faziam muitos, mas milhares desses absorventes descartáveis, né, essa atadura, para ajudar essas pessoas. E ela era uma mulher que vivia da pensão do marido dela e tinha que usar até lupa para poder enxergar o que ela estava fazendo. Eu quero dizer, por que eu falei isso para você? Eu achei interessante essa história porque muitas vezes muitas pessoas dizem: eu estou muito velho para fazer algo. Ou outros dizem: estou muito novo para fazer algo. Não posso. Usa isso como desculpa, né? Então, se você é mais velho, você não tem desculpa. Se você é mais novo, você é novo demais, você também não tem desculpa. Se você é velho, você tem muita sabedoria acumulada na sua vida, muito conhecimento que pode ser usado para Deus. Se você é novo, você tem a força, o vigor para fazer as coisas. Amém? Então, no mundo inteiro, existem pessoas que estão precisando da palavra que você tem para elas, né? Como eu falei a semana passada, uma palavra de libertação, né? Libertar não apenas das cadeias físicas, mas das cadeias espirituais, libertar das doenças, libertar da depressão, através da palavra poderosa de Deus, que Ele colocou no seu coração, colocou na sua vida. Amém? E nesse momento, eu entendo que Deus está falando com você, que está com seu talento enterrado, que tem tido muitas razões, muitos motivos para falar que você não pode fazer. Talvez doença, talvez sua família, talvez seu trabalho, talvez falta de conhecimento, talvez decepções, mas eu quero dizer que Deus te chamou. Você tem um chamado de Deus. E como nós cantamos, eu quero que o Senhor te leve para o lugar da presença dEle. É o lugar onde você vai encaixar perfeitamente e vai poder ser usado por Deus. Você não precisa ficar com medo de pandemia, medo de situação econômica. Se você pensa, vou ter que esperar a economia mudar, não vai mudar. Se você pensa, tem que esperar a pandemia passar, vai passar em nome de Jesus. Essa pandemia vai passar, mas outras virão, outras doenças virão, né? E as pessoas vão continuar doentes, vão continuar morrendo sem Cristo, se nós não pregarmos a palavra para Ele. Deus te chamou, Ele te escolheu, Ele te separou para fazer a vontade dEle, hoje, né? E para isso você precisa se levantar e dizer: eis-me aqui, me limpa, me usa, em o nome de Jesus. Eu queria te convidar para que você fizesse uma oração comigo nessa tarde, nesse momento, né? E pela fé, que hoje seja um dia que marque a sua vida para a mudança, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer essa oração e gostaria que você repetisse comigo, que ela fosse a sua oração. Amém? A partir de hoje, que o Espírito Santo possa receber essa oração que você está fazendo e levá-la ao trono de Deus, à presença de Deus. E que a semente dessa palavra possa germinar no seu coração neste dia, em nome de Jesus.
Então feche seus olhos e ore comigo. Senhor, o Senhor me chamou para o seu reino, para servi-lo neste lugar onde estou agora, esse lugar específico. Neste momento do agora específico. E para este propósito específico. Senhor, apesar de eu ser uma pessoa normal, comum, eu sei que eu pertenço ao Senhor. E o Senhor não é comum, o Senhor é extraordinário. Senhor, me ajude a derramar sua graça e compaixão sobre as outras pessoas, a esparramar as tuas boas novas, Senhor, para todos aqueles que me cercam. Senhor, que eles também possam experimentar a riqueza do teu amor, a grandeza do teu amor, como o Senhor o fez na minha vida. Senhor, eu me rendo à sua vontade e digo sim ao teu chamado, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, que você possa ser despertado para cumprir o propósito de Deus para o qual o Senhor te designou para a sua vida desse dia. Amém? Eu quero estar com você, cobrindo você em oração, quero te ajudar, orientando naquilo que for possível, né? Se você pertence à comunidade Shalom Oxford, claro, eu sou seu pastor, é responsabilidade minha estar te acompanhando mais de perto, né? Mas se você congrega em outra igreja, você entre em contato com o seu pastor também. Fale isso. Fala, o Senhor está me chamando, o Senhor está cobrando de mim. Mas não deixe isso esfriar na sua cabeça, esfriar no seu coração. Né? Faça isso logo. E, claro, se você precisar de oração, de ajuda, tem alguma dúvida, eu quero te ajudar. Você pode me mandar uma mensagem por WhatsApp, pelo Messenger, por e-mail, pode me ligar. Eu quero te ajudar. Nós estamos aqui para orar por você, para te orientar em nome de Jesus. Como eu falei, se você congrega em alguma outra igreja, e você que está nos ouvindo nessa tarde, eu aconselho você também buscar a ajuda do seu pastor, do seu líder, que está diretamente ligado a você, que vai poder te ajudar mais de perto. Mas nós estamos aqui também, amém? Quero te agradecer mais uma vez por estar conosco, e que espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, tenha ido ao encontro do seu coração e principalmente te despertado para o chamado que Deus tem para você e para mim também. Em nome de Jesus, te abençoo, que você tenha uma semana maravilhosa e te aguardo a semana que vem estarmos juntos, amém? Continuamos orando para que, em nome de Jesus, mais vidas sejam salvas. Não só espiritualmente, mas também naturalmente, que essa pandemia acabe logo, né? que tudo isso passe, que possamos voltar a congregar livremente nos nossos cultos normais, presenciais, que a gente sente tanta falta de estar com os irmãos, a comunhão dos irmãos, né? Estarmos juntos, abraçando, comendo junto, participando da ceia junto. Né? Nós oramos para que isso ocorra logo, mas nada pode nos abalar, porque nós estamos seguros nas mãos do Senhor, aquele que nos guarda, aquele que nos conduz, em nome de Jesus, que está acima de todas as coisas, amém? Acima do governo, acima dos políticos, acima de todas as coisas, acima dessa doença, acima de todas as coisas, Deus está no controle, amém? E Ele é que vence, e nada pode nos separar do amor de Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom final de semana. Fique bem e se cuide. Guarde a sua vida. Amém? Não arrisque a sua vida. Né? Se proteja. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um beijo, um abraço de todo o coração. Até mais.